Essa é a continuação da nossa quarta aula assíncrona da disciplina de instrumentação e controle de bioprocessos desse segundo período do ano letivo de 2020. Tudo bem? Na primeira parte dessa aula, nós estávamos falando a respeito de dinâmica de instrumentos de medida. E aí, o que nós observamos? Nós observamos que havia a necessidade, né, de nós termos uma descrição matemática a respeito de como era o comportamento de um sistema em que, a partir de um estímulo x de t, nós obtínhamos uma resposta do instrumento y de t. Então, x de t é o estímulo, y de t é a resposta do instrumento. E isso aqui é o instrumento de medida. Nós descrevemos o instrumento de ordem zero, né? O instrumento de ordem zero, que o exemplo que nós usamos foi o extensômetro, o string gauge, é aquele instrumento onde a saída, né, a variação na saída ΔY, é sempre proporcional à variação no estímulo Δx. Isso aqui é uma constante. Bom, na conclusão do primeiro vídeo, eu afirmei que para todo instrumento no estado estacionário, isso é verdadeiro. Mas para a resposta transiente, somente para o instrumento de ordem zero, isso aqui é verdadeiro. Então aqui a gente está falando a respeito da dinâmica de resposta transiente. Porque se a resposta for em estado estacionário, sempre a saída final, a leitura final do instrumento vai ser proporcional ao estímulo que promoveu esse tipo de interação de energia com o instrumento, porque eu consigo medir a partir de uma interação entre aquela grandeza que eu quero medir, a sua manifestação energética e o elemento sensor ou instrumento que vai gerar uma resposta. Bom, para essa aula, como aquele pedaço da aula tinha ficado muito grande, eu dividi em 2 vídeos. E agora estou retomando. Então. E a partir de agora eu preciso falar dos instrumentos de primeira ordem e dos instrumentos de segunda ordem. Então, instrumentos de primeira ordem. Os instrumentos de primeira ordem têm uma saída a qual é dada por uma equação diferencial de primeira ordem, e essa equação é uma equação não homogênea. E a equação é assim, aqui faltou, tal dy dt mais y de t igual a k vezes x de t. Onde tal é uma constante chamada de constante de tempo do instrumento. Vai ter a ver com o tempo de resposta do instrumento. Nesse tipo de resposta dinâmica, há um atraso da resposta conforme varia a entrada. Ou seja, eu não tenho aquela proporcionalidade. Tá certo? Quando eu resolver essa equação diferencial de acordo com a sua condição inicial, eu vou observar que eu vou ter uma curva, que é aquele comportamento que a gente vê no termômetro clínico. A constante de tempo tal é uma medida desse atraso de tempo. Ou seja, dependendo do valor da constante de tempo tal, nós vamos ter várias velocidades de resposta, digamos assim. Bom, um exemplo, como eu já falei, é o termômetro de bulbo de líquido. Né? Os termômetros de bulbo de líquido, eles são instrumentos de primeira ordem. A constante de tempo é determinada pela capacidade térmica do termômetro, pela condutividade térmica e pela massa específica do fluido termométrico, além do contato térmico entre o termômetro e o corpo no qual a temperatura está sendo medida. Então, por que existe esse atraso? Esse atraso existe porque, à medida em que há um calor dissipado para o termômetro, o bulbo de líquido ele tem uma determinada massa do fluido termométrico, que tem uma determinada capacidade calorífica a volume constante, que está a uma determinada temperatura. O meio no qual o termômetro foi
imerso está numa temperatura que eu vou chamar de T infinito, que é a notação que se usa em FT. Quando ocorrer o equilíbrio térmico, a temperatura T de T tem que chegar até T infinito. Ou seja, eu só vou conseguir que a temperatura T infinito seja igual à temperatura no termômetro no tempo muito grande. Tá certo? Então, a constante tal para a equação tal dy dt mais y de t igual a k vezes x de t, só vale, vai depender a constante tal para essas características. Deixa eu observar se a equação anterior estava certa. Estava certa. Bom, observem. Tem alguns materiais que estão no meu blog que está faltando esse termo x de t aqui. Tá certo? Essa aqui é a função estímulo. Função estímulo. Eu posso escolher um tipo de função estímulo que ela fica igual à unidade. Depois eu vou explicar isso. E y de t é a função resposta. Então, como qualquer equação diferencial, tá certo? Eu preciso resolver essa equação usando algum recurso. Né? Então, para poder resolver esse modelo matemático, nós vamos já fazer uso dos recursos de tratamento de controle de processos. Então, por isso que eu tomei cuidado para trocar a cor da tinta que eu estou usando, porque eu quero seguir a estrita simbologia que eu usei com a turma de controle da engenharia química. Então, para manter essa uniformidade, foi que eu estou aproveitando o slide que eu usei lá. Então, vamos parar para pensar. Isso aqui eu já apresentei para vocês. Ou seja, eu tenho um instrumento. Esse instrumento ele recebe uma função estímulo, x de t, e eu obtenho uma resposta, y de t. O que acontece? Se a gente parar para pensar, se eu for colocar um termômetro de bulbo de líquido, eu vou ter infinitas combinações de funções estímulo e de resposta. Ou seja, eu posso pegar o termômetro, faz de conta que isso aqui é o termômetro, e aí eu coloco o termômetro para medir a temperatura. Eu posso colocar ele em qualquer temperatura, ele estava aqui em equilíbrio com a temperatura aqui fora, tá certo? Do ambiente, e aí eu coloco ele no corpo para medir a temperatura. Ou seja, ele tem infinitas combinações possíveis de situação inicial e de equilíbrio térmico final. Ora, me interessa criar um modelo que seja o mais universal possível. Então eu tenho que abstrair as condições iniciais do modelo. Então, para isso, nós vamos criar um conceito que nós vamos usar muito em controle, chamado variável desvio. O que é a variável desvio? A variável desvio, que o livro do Seaborg usa essa representação aqui, x' de t, ela é definida como sendo a diferença entre o valor da variável menos o valor no instante inicial, considerando que eu estava em estado estacionário. Então, esse aqui é o valor de xSS no instante zero. Esse aqui é o valor de YSS no instante zero, onde SS é a abreviação de state. Quando eu passar o meu problema para variáveis de desvio, eu vou ter a possibilidade de abstrair a condição inicial, porque eu estou subtraindo essa condição inicial. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui. Ó, tá? Vamos imaginar que eu tenha x de t 20 graus Celsius para t menor que zero. Ou seja, antes de eu colocar o termômetro estava no meio aqui a 20 graus Celsius, que seria a temperatura ambiente. E o corpo que eu vou colocar o termômetro está a 40 graus Celsius. Ou seja, quando começou a ocorrer o experimento, a temperatura do termômetro, o estímulo, passou instantaneamente para 40 graus Celsius. Então, o que acontece? Eu tive um salto de 20 graus. Tá certo? Será que o fato de começar a 20, 21, 22, 23 muda o tipo de resposta do instrumento? Não, não muda. Por isso que eu vou usar variável de desvio, para mostrar que vai ficar independente dessa condição inicial. Então, observe, a temperatura inicial era o estado estacionário a 20 graus Celsius, e a temperatura de equilíbrio, quando o tempo ficou diferente de zero, era 40 graus Celsius. Tá certo? Bom,
Para a minha equação fica tal dy de t dt mais y' de t igual a kx' de t. Passei ela para desvio. Então, a função x de t, que foi essa função aqui, que é a função degrau, que em inglês é step, tá certo? Função degrau. Para descrever a função degrau, eu vou usar a letra S serifada. S serifada, porque senão fica muito parecido com uma integral. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que ela é x' de t. Ela é 0 para t antes de 0, e no instante 0, x' de t passa a ser 20. Olha aqui como é isso. Ó. Eu peguei e só rebaixei essa curva na ordenada, rebaixei porque eu tirei a diferença dos 20 aqui. Então, subtraí os 20. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que ela é 0 para t menor que 0 e 20 graus Celsius, que eu subtraí 20, para t maior ou igual a 0. Então, a função step, está aqui a definição, ó. Função step, ela é 0 para t menor que 0 e 20 para t maior ou igual a 0. Bom, eu posso representar assim, ou eu posso usar a função assim, ó. 20, que é o degrau, a amplitude do degrau, essa amplitude do degrau, que vai ser igual ao k, vai ser igual ao ganho de primeira ordem, k é a constante que aparece aqui, ó, tá certo? Vezes step de t. Step. O que é o step? O step é a função degrau. Por que se usa muito a função degrau? Um outro nome para a função degrau é função de Riverside. Função de Riverside. Riverside foi um pesquisador, né, um matemático, que desenvolveu essa função. Por que essa função é interessante? Ela é interessante, por exemplo, porque no caso ideal, ela modela, por exemplo, eu abrir uma válvula. Se eu conseguir abrir uma válvula instantaneamente, quanto é a vazão antes da válvula estar aberta? 0. Se eu abrir instantaneamente a válvula, para quanto vai a vazão? A vazão vai para infinito. Seria a resposta, seria o comportamento descrito por essa função degrau. Isso aqui vocês devem ter visto em cálculo, certo? Função degrau. Só que lá trabalham muito com degrau unitário. Essa função step não necessariamente é um degrau unitário. Bom, vamos adiante. A solução analítica da equação diferencial, que a gente acaba sabendo de cor, tá? Da IDO, ela é y' de t igual a k, que multiplica 1 menos e na menos t sobre tal. Só que não tem muito sentido eu decorar essa solução. Por quê? Porque a gente tem ferramental para poder resolvê-la analiticamente. Para a solução analítica dela, nós vamos usar transformadas de Laplace. Transformadas de Laplace são um recurso matemático interessante para poder resolver equações diferenciais. A gente tem, na literatura e no meu blog, rdpf.wordpress.com, uma tabela de transformadas de Laplace. E aí, se nós estivéssemos em aulas presenciais, eu perguntaria se vocês viram transformadas de Laplace. E é engraçado que, como cada estudante ou cada grupo de estudantes viu transformadas de Laplace em um determinado momento do curso, ou não viu, as respostas são muito diferentes, muito distintas. Então eu peço que vocês acessem rdpf.wordpress.com e baixem uma tabela de transformadas. Vocês vão baixar uma tabela de transformadas. Tabela de transformadas de Laplace. Que está junto com uma folha de exercícios de transformadas de Laplace, para quem quiser fazer uma revisão de transformadas de Laplace. Bom, qual é a mágica que a transformada de Laplace faz? Bom, a transformada de Laplace ela consegue transformar equações diferenciais no domínio do tempo em equações algébricas no domínio complexo. A transformada de Laplace ela é definida como sendo uma integral imprópria de uma função. Então, ela é integral de 0 a mais infinito de e na menos st f de t dt. Onde a minha f de t é a função que eu quero obter a transformada de Laplace. Então, a f de t vai passar a ser f de s. S é a variável complexa. O que é o s? O s é i vezes w. I é o operador imaginário e w é uma frequência. Certo? Bom, o que acontece? Quando eu aplico a transformada de Laplace dos dois lados da equação diferencial, eu vou ter que transformada de Laplace de tal dy' de t mais y' de t vai ser igual a transformada de Laplace de k vezes x' de t. Só que agora eu sei o valor de x' de t, x' de t é step. Então,
como eu estava dizendo, a transformada de Laplace da f de x, que é a f de s, f maiúsculo de s, é a integral, tá feia essa integral, de 0 a mais infinito, de e na menos st, f de t dt, ou no caso em x aqui, né? E na menos sx, f de x dx, porque eu defini como uma f de x, não é f de t. Muito fácil. Bom, a transformada de Laplace é uma integral, então vale as propriedades da integral. A integral da soma é a soma das integrais. A constante tal é uma constante, sai para fora da transformada. Então, tal vezes transformada de Laplace de dy dt, dy' dt, mais transformada de Laplace de y' de t, vai ser igual a 20, que é o meu exemplo, vezes, que é o k, né? 20, vezes transformada de Laplace de x' de t. Bom, em primeiro lugar, a transformada de Laplace da derivada. Transformada de Laplace da derivada, no meu formulário lá, que vocês, como eu falei, vão baixar do blog, é a equação 24 ou a equação 25. Por que ou? A equação 24 é a derivada de primeiro grau. A equação 25 é a derivada de qualquer grau. Aí o que acontece? A transformada da derivada é S vezes f de s, no caso aqui eu estou tratando de y' de s, tá certo? Menos y' de 0. Lembram que eu tratei de definir que a variável desvio y' era definida como sendo y a qualquer instante menos y de 0? Quando eu substituo y de t por y' de 0, que é a condição inicial, eu vou ficar com y' de 0 igual a y' de 0 menos y' de 0, ou seja, dá 0. Por isso que eu coloco 0 aqui. Então, o fato de nós usarmos variáveis desvio anulam as condições iniciais. Se eu não usar variáveis desvio, aqui deveria estar o valor da variável y de t no instante 0. E aí eu vou ter uma função diferente para cada situação. Quando eu uso variável desvio, eu uniformizo todos os modelos para qualquer termômetro, independente termômetro de bulbo de líquido, para qualquer condição de temperatura. Bom, está aqui a explicação que eu acabei de fazer. Fiz aqui de novo. Bom, transformada do degrau. A transformada da função step está lá no formulário e é a equação 2. Se não me falha a memória, é a equação 2. Então, a transformada do degrau de t, do step, é 1 sobre s. 1 sobre s. Então, nós vamos ficar com tal vezes s, vezes y' de s, porque sobrou daqui, ó. Ficou tal que multiplica a transformada, que está aqui, tal vezes s vezes y' de s, tal vezes s vezes y' de s, mais a transformada da y de s, a transformada da y de t, a transformada da y de t, por incrível que pareça, essa aqui é que a pessoa tem mais dificuldade de fazer. É, por definição, a y de s. Então vai ficar y de s mais y de s, tá aqui, igual a 20 vezes 1 sobre s. O 20 é a constante k. Então eu posso generalizar para qualquer caso. Vou deixar k aqui. Quando eu isolo y' de s, y' de s fica 20k sobre s, que multiplica tal s mais 1. Bom, essa aqui é a equação algébrica em S, no domínio complexo. Lembram que eu falei que a transformada de Laplace, a mágica dela, é transformar uma equação diferencial no domínio do tempo numa equação algébrica no domínio do S? Foi isso que aconteceu. Bom, agora o objetivo para obter a função resposta é voltar para o domínio do tempo. Então, nós vamos usar a antitransformada. A antitransformada é a operação inversa da transformada de Laplace. Então, em vez de do domínio do tempo para o domínio do S, agora eu vou do domínio do S para o domínio do tempo. Então, eu vou aplicar a antitransformada em K sobre S tal S mais 1. Se vocês pegarem e baixarem lá a tabela, vamos olhar a tabela. Vou no blog. Vou aqui no campo de busca. Tabela
Laplace. Tabela de transformadas de Laplace. Tabela de transformadas de Laplace. Essas duas páginas aqui foram escaneadas do livro do Cyborg. Tá certo? E eu acrescentei uma outra equação que eu preciso, que está lá embaixo, que é uma linearização. Então, o que eu vou fazer? Eu vou baixar essa tabela para o meu computador. Baixei. E agora eu vou abrir essa. Lembram como é que era a expressão em S que eu queria? Era K sobre tal S, tal, que multiplica. Vamos voltar lá. Vou voltar aqui. Era K sobre S que multiplica tal S mais 1. K sobre S que multiplica tal S mais 1. Então eu vou procurar aqui na coluna da f de S, aonde que eu tenho uma constante sobre S que multiplica S que multiplica tal S mais 1. Está aqui, ó. É a 13. Ó. Porque o K sai para fora da antitransformada, da transformada inversa, porque a transformada inversa tem as propriedades da integral. Então vai ficar 1 sobre S que multiplica tal S mais 1. Está aqui, ó. Tá certo? Então, no domínio do tempo, na coluna da esquerda, fica 1 menos E na menos T sobre tal. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Olha lá como fica, ó. É essa aqui, ó. É essa aqui. No domínio do S. No domínio do tempo é 1 menos E na menos T sobre tal. Né? Então vamos voltar para a projeção. Ó, o K sai para fora da antitransformada. Voltou a ser vermelha a cor aqui. Deixa eu trocar de volta a cor aqui. Opções de ponteiro. Cor da tinta. Deixa eu botar esse azul aqui. Né? Deixa eu ver se eu acertei o tom de azul ou se eu peguei outro. Acertei. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter que 20, que é o K, né? 20, que é o K sai para fora. O 20 é se eu estivesse fazendo um exemplo numérico. K, que multiplica 1 menos E na menos T sobre tal. Isso aqui veio da onde? Da equação 13 da transformada de Laplace, que vocês vão baixar lá para T, porque nós vamos usar em controle. Bom, vamos fazer uma interpretação. Quando T for infinito, E na menos T sobre tal, T vai ser infinito, vai ficar menos infinito sobre tal. Infinito sobre tal é infinito. E na menos infinito é 1 sobre E na infinito. Né? Logo, esse termo aqui tende a zero, e eu vou ficar com que o limite de y de t, quando t tende a infinito, é k, que é o ganho de primeira ordem. Tá certo? Então essa é uma dedução importante. Qual é a interpretação física do valor k? O valor k vai aparecer no instrumento de primeira ordem como sendo o valor da leitura no tempo infinito da medida que eu estou fazendo. Agora, por sua vez, se eu substituir na expressão analítica a situação em que o tempo for igual a constante tempo, quando t for igual a tal, então o que vai acontecer? Eu vou ter, a expressão é k que multiplica 1 menos E na menos T sobre tal. Se eu substituir t igual a tal, vai ficar k que multiplica 1 menos E na menos tal sobre tal. Menos tal sobre tal é 1. 1 menos E na menos 1, E na menos 1 é 1 sobre E. 1 menos 1 sobre E é uma constante física. É 0,632. Esse número aqui já apareceu para vocês em outras disciplinas. Já apareceu em eletricidade, já apareceu em FT. Por quê? É uma característica dos sistemas de primeira ordem, aqueles que são descritos por uma equação diferencial de primeira ordem. Tá certo? Então, tal é o tempo necessário para alcançar 63,2% da resposta final. Tá? Então, se eu fizer um gráfico
Se eu fizer um gráfico, está aqui a resposta, y' de t era 0 antes do tempo igual a 0. No tempo infinito, lá no infinito, quanto vai ser? Vai ser o valor k, vai ser k. A resposta vai ser desse formato aqui, que é a resposta que vocês já viram em aletas, que vocês já viram em capacitores, já viram em indutores. Quando no eixo do tempo tivesse passado tal, se eu subir até a curva da resposta e for até o eixo dos y, eu vou ter uma leitura de 0,632 de k. Tudo isso sujeito a uma perturbação x' de t, integral de 0 até k. Então, essa é a dinâmica de primeira ordem. Tá certo? Então, jamais se esqueçam. A constante de tempo tal é o valor de tempo no qual o instrumento de primeira ordem apresenta a leitura igual a 63,2% da leitura no estado estacionário. Então, se eu for pegar um instrumento de primeira ordem, ele vai ser lento, ele não vai ser lento por causa que ele tem algum problema ou porque tem alguma consideração especial sobre a sua construção, mas pela sua dinâmica. Pela sua dinâmica. Então, o termômetro de bulbo de líquido, ele responde desse jeito. Tá certo? Bom, instrumentos de segunda ordem. Vamos trocar a ordem. O instrumento de segunda ordem, como o nome está dizendo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma equação diferencial de segunda ordem. Essa equação diferencial de segunda ordem vai ser d2y dt2 mais 2ρ ômega dy dt mais ômega ao quadrado y de t igual a k ômega ao quadrado. Está aqui, ó, d2y dt2 mais 2ρ ômega dy dt mais ômega ao quadrado y de t igual a k ômega ao quadrado vezes x de t. Bom, nós temos três constantes. Nós temos ρ, nós temos ômega, nós temos k. K é o ganho, sem problema. As duas constantes novas, o ômega é a frequência natural do instrumento, que é uma frequência de oscilação. Então, o instrumento de segunda ordem é aquele que oscila. Qualquer instrumento de medida que oscilar, ele não vai ser de primeira ordem nem de ordem zero, ele vai ser de segunda ordem. Então, por exemplo, quando a gente vê o ponteiro do manômetro no laboratório lá de operações, por exemplo, ou quando a gente vai numa visita numa empresa e tem um manômetro lá, tá? Manômetro de Bourdon, tá? Ou mesmo nos postos de gasolina onde não existe um manômetro digital, mas um manômetro em formato de mostrador analógico, que tem ponteiro, eu vejo que o manômetro oscila, não vejo? Aquela oscilação está associada à resposta dele. Então, todo instrumento de segunda ordem vai oscilar. Por quê? Porque os instrumentos de segunda ordem eles têm forças dissipativas. Forças dissipativas. No caso do instrumento manômetro, qual é a força dissipativa do manômetro? É a viscosidade do fluido que faz com que haja atrito viscoso entre o fluido e as paredes do recipiente que foi construído o manômetro. Certo? Um parâmetro muito importante, além da frequência natural, é o parâmetro ρ, que alguns livros usam a letra xi. Como eu não sei fazer direito o xi, eu optei em começar a usar ρ. ρ é o fator de amortecimento. É, em inglês, o damping factor. Damping, ρ é o damping factor, fator de amortecimento. Ele vai ter uma interpretação física muito importante. Quando nós viermos a estimularmos o instrumento de segunda ordem, com uma função de grau em x de t, o comportamento de y de t vai ser oscilatório. Dependendo da constante damping factor do ρ, esse comportamento pode ser caracterizado como não amortecido, que é uma situação que não existe fisicamente, tá? Que não ocorre na prática. Então, a situação não amortecida, onde ρ é zero, ela não ocorre na prática, que seria a situação que não existiria
força dissipativa. Seria aquele caso de eu atirar uma bolinha de borracha de uma determinada altura até o chão e ela voltar para minha mão sem eu dar impulso inicial. Ou seja, ela não dissipou energia nenhuma, não houve força dissipativa, ela não teve atrito, ela não perdeu energia. Certo? A gente sabe que existe, no mundo físico, existem forças dissipativas, atrito, força de atrito, forças viscosas, certo? E aí seria essa oscilação aqui dessa curva pink com amplitude constante. Isso aqui não existe. Não existe. Quando o ρ estiver na faixa entre 0 e 1, a gente vai ter o que se chama de comportamento subamortecido. É uma resposta subamortecida. Ou seja, a amplitude vai diminuindo. Equivale a eu atirar a bolinha e a bolinha ir picando cada vez numa altura menor. Certo? São duas situações diferentes. Uma situação onde eu não tinha perda de energia, porque não haveria força dissipativa, o que não existe no mundo físico real, e uma situação onde há um amortecimento, esse amortecimento gera uma resposta que a gente diz subamortecida. Quando o ρ for igual a 1, no caso do ρ igual a 1, a resposta é dita criticamente amortecida. E aí nós temos uma curva de resposta que parece, não é, parece nos enganar como sendo de primeira ordem, mas não é. Então a gente tem que tomar cuidado. Só olhando o formato da resposta, não posso dizer se o comportamento é de primeira ordem ou de segunda ordem. Eu preciso de outros parâmetros matemáticos. Agora, se eu olhar bem, eu vou ver que no início aqui o comportamento é diferente. Ela é assim. Ela tem uma inflexão. Quando o ρ for maior que 1, a resposta é dita superamortecida. Ou seja, o sistema custa alcançar o estado estacionário e não oscila. Jamais passa por cima do valor em estado estacionário. Então, precisa ver que interessante. Em engenharia mecânica, é comum o projeto de sistemas amortecedores baseados em molas. Esses sistemas em engenharia mecânica são projetados para ter uma resposta superamortecida. Então isso é igual ao amortecedor de carro. Quando eu empurro a roda para baixo, ela não pode voltar muito rápido, mas ela também não pode ficar presa, ela tem que voltar lentamente. Tá certo? Então é a resposta superamortecida. Então nós temos 4 tipos de resposta. Não amortecida, subamortecida, amortecimento crítico e superamortecida. Dependendo se eu tenho ρ igual a 0, ρ entre 0 e 1, ρ igual a 1 ou ρ maior que 1. Tá certo? ρ é o damping factor. 4 combinações de situações. Óbvio, se eu vou construir um instrumento de medida, o objetivo é construir um instrumento de medida. Para um instrumento de medida, eu vou querer minimizar o tempo de resposta. Então, se sabe, a partir de conhecimento empírico e também de uma prova matemática, que o menor tempo de resposta para uma aproximação de 5% do valor final de leitura se consegue com ρ igual a 0,69. Então, o ρ dos equipamentos de medida ele fica em torno de 0,69. É uma resposta subamortecida, tá certo? Com ρ igual a 0,69, vai ser um comportamento igual a esse aqui do gráfico, tá? Igual a esse aqui do gráfico. É o mais rápido que a gente vai conseguir com o instrumento de medida de segunda ordem. Quais são os instrumentos de medida de segunda ordem? Um deles é o galvanômetro. O que o galvanômetro mede? O galvanômetro mede corrente elétrica. Ah, professor, não é um amperímetro? Também pode ser. Mas o galvanômetro mede pequenas correntes e ele é mais preciso. Ele é capaz de medir pequenas correntes. Como é que funciona o galvanômetro? O galvanômetro, a gente tem uma espira, um conjunto de espiras, que são esses constituintes laranjas que aqui a gente tem, e a gente tem os polos da corrente elétrica aqui. A corrente elétrica circula por essa bobina metálica, chegando até a espira. Nessa espira está presa, nesse conjunto de espiras está preso o ponteiro. Por causa da lei de Lenz,
Quando circular a corrente elétrica dentro do campo magnético, então aqui eu tenho um ímã, né? Esse aqui é o polo norte do ímã e esse aqui é o polo sul do ímã. Isso aqui é um ímã permanente. O que vai acontecer? Ao circular a corrente elétrica, vai surgir um campo magnético induzido por a circulação da corrente dentro de um campo magnético. E vai tentar se opor e vai fazer com que haja uma distorção dessa espira, fazendo com que esse ponteiro se mexa nesse sentido. E aí eu vou ter uma escala aqui, e essa escala vai estar em escala de corrente elétrica, por exemplo, em miliamperes. Então, o galvanômetro ele tem forças dissipativas envolvidas. Essas forças dissipativas estão associadas à constrito dessa mola, dessa espiral aqui, e também às forças dissipativas da esterese magnética. Esterese magnética do ímã. Então, o galvanômetro é um exemplo de instrumento de segunda ordem. Um outro exemplo é, como a gente já tinha falado, o manômetro de Tubingu. O manômetro de Tubingu, ele é aquele constituinte que a gente usa para medir pressão estática no laboratório de FT, onde a gente tem uma tomada de pressão, tá certo? E o desnível de líquido, tá certo? Vai acarretar o desnível, né? Vai estar associada à diferença de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2, tá certo? Aqui no caso. Quando a gente tem um impulso de pressão, quando a pressão varia subitamente em degrau, o que acontece com o líquido? Ele oscila. É igual bater nível numa construção civil. Quando a gente vai bater nível construindo uma parede, tá certo? A gente enche a mangueira de água, tá? E coloca o menisco no mesmo nível. Se eu pegar e provocar uma variação súbita na mangueira do lado de cá, no nível do lado de lá ele vai variar subitamente. E o equilíbrio só vai ser reencontrado à medida em que houver um equilíbrio, uma oscilação. Então, o manômetro de Tubingu também é um instrumento de segunda ordem. As oscilações aqui vão depender do quê? Vão depender da viscosidade cinemática, da massa específica, do contato do fluido com as paredes do recipiente que contém que foi construído o Tubingu. Bom, vamos, em vez de fazer a solução analítica da equação diferencial de segunda ordem, associada ao instrumento de segunda ordem, eu vou fazer uma simulação numérica. Bom, enquanto eu copio o código aqui e colo no Scilab, eu vou explicando por que não fazer a solução analítica. A solução analítica para um problema desse tipo, de segunda ordem, depende do valor de ρ. E essa solução analítica pode ser uma solução analítica bem complicada, porque eu posso ter um problema de caráter analítico relativamente complexo. Então é mais fácil para nós fazermos a simulação numérica. Então vamos lá. Colei o exemplo lá do PowerPoint. Programa simulador dinâmico da resposta à segunda ordem. Então eu limpo a tela. Aqui eu vou ter o ρ. ρ eu chamei, em vez de chamar RO, eu chamei ρ de RHO. RHO aqui está tendendo a zero. Por que ele não pode ser zero? Vocês já vão ver por que ele não pode ser zero. Tá? Quando eu coloco a equação diferencial, eu vou pegar a equação diferencial e vou isolar o termo de segunda ordem. Então, vou passar tudo para o lado direito, porque aqui eu estou usando uma simulação numérica. E o que vai acontecer? Vai acontecer que quando eu fizer a segunda equação, que é o termo de primeira ordem passado, isolado, o ρ, olha aqui, passa dividindo. Então, eu não posso fazer ρ igual a zero, senão eu vou ter uma divisão por zero. Então, ele tem que tender a zero. Certo? Então, a frequência de oscilação, aqui eu coloquei 1. O valor da resposta estacionária K, eu botei 10. Aqui eu tenho o valor inicial do impulso. Eu estou usando o método de Euler, tá certo? E vamos ver como é que esse negócio responde. Mandei rodar, ele vai pedir para eu salvar. Vou salvar aqui com o nome da área de trabalho, com o nome de segunda ordem. Segunda ordem, 2022. Executei.
e vamos ver o que ele faz, se deu algum erro. Deu erro, porque tem um end a mais lá no código. Deixa eu voltar para o código. E esse end aqui não é de ninguém, está errado isso aqui. Deixa eu salvar de novo. Olha só que bonitinho. Tá certo? Então, o que eu estou vendo? Eu estou vendo a resposta oscilatória não amortecida, com ρ tendendo a zero. Tá certo? Bom, agora eu vou colocar ρ 0,69, que é a resposta com um amortecimento ótimo. 0,69. Rodei, olha lá, ó, o que aconteceu. Aconteceu o seguinte, a resposta em estado estacionário deu 10 vezes, 10 é o K, vezes o impulso x de t, o impulso não, o step, e aí eu tenho a resposta aqui, ó, a resposta estacionária é 12. Ó. Essa aqui é a resposta mais rápida que poderia alcançar um instrumento de segunda ordem. Vou, para esse caso, vou colocar aqui o amortecimento maior do que 1. Vou colocar 2, por exemplo. Um super amortecimento. Rodei, olha lá, ó, o sistema alcança lentamente 12. Vou aumentar mais ainda o ρ. Vou colocar 20. Tá? Opa, 20 não dá, ficou instável. 20 não pode ser. Eu tive um problema de integração. Deixa eu pegar aqui e colocar 13. Ó, cada vez está demorando mais tempo para alcançar a resposta estacionária. Deixa eu botar um ρ, nem 0 nem 0,69, vou botar 0,4. Ele deve oscilar, mas deve amortecer. Olha lá, ó, ele oscila, mas amortece. Quanto menor for o ρ, menos amortecido vai ser. Olha só, 0,1. Eu tenho uma resposta oscilatória com amplitude decrescente. É um sistema subamortecido. Tá? Então, o uso da simulação numérica serviu para eu mostrar como é a resposta do instrumento de segunda ordem. Tá? Esses códigos eles estão disponíveis de outros semestres. Inclusive, tem também um simulador de primeira ordem em Scilab no blog. Tá? Eu não quis fazer esse ano o simulador de primeira ordem. Por quê? Para a equação do instrumento de primeira ordem, por quê? Por causa do tempo que eu estou levando para fazer essas explicações. Né? Deixa eu sair aqui e voltar para o PowerPoint. Então, para encerrar, então, o que a gente viu? Nós vimos a resposta dinâmica do instrumento de primeira ordem. Vimos que o exemplo é o termômetro de bulbo de líquido. E vimos de segunda ordem. E o exemplo foi o manômetro. No caso, o manômetro de tubo em U. E o galvanômetro. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado para quem me assistiu até aqui. Fiquem bem.